Olá a todos, mais uma vez aqui juntinhos para falar de mais uma matéria médica, né? E a gente vai falar do magnésio carbônico, que é um remédio homeopático bastante estudado, bastante utilizado, né? E tem uma matéria médica mais extensa, mas como o nosso objetivo aqui é fazer um resuminho rápido, né? A gente vai tentar destacar aqui os aspectos mais importantes do magnésio carbônico, tanto no físico quanto no mental, certo? Bora compartilhar aqui o nosso material lindo, bastante rico de informações, mesmo que resumido. Então, vamos lá, ó, magnésio carbônico. Então, muito bem, gente, o magnésio traz o item do conflito, né? Traz a questão a agressividade e o pacifismo, né? Por isso que eu falo, eles carregam a moeda do conflito que tem duas caras, né? A cara da agressividade e a cara do pacifismo. E, porém, o magnésio carbônico, ele tem uma tendência a ser, digamos assim, um pouco mais agressivo na infância, né? No adulto, ele tende a ser mais pacifista. E o carbono, a gente falou do magnésio, né? Mas o carbono, ele tem uma... O Sankaran usa o termo de reação vital. Carbono é aquela pessoa que simplesmente vai indo, vai sentindo e vai fazendo sem muita racionalização, né? É como se ele seguisse uma coisa mais de instinto do que de racionalização, né? E o magnésio carbono em si, já que nós estamos falando de sensações e conflitos, ele foi muito utilizado, não, quem te utilizou para tratar crianças de um orfanato, né? Porque as crianças do orfanato eram tidas como muito rebeldes e muito agressivas. E o Kent foi chamado para, digamos assim, diminuir toda essa rebeldia, né? Aí o Jean Chalotin, ele coloca o seguinte, ele falou assim, né, no livro dele, Homeopatia e Minerais, ele coloca assim, gente, vocês não imaginaram como que era um orfanato no começo do século XX? Né? Ou no final do século XIX, começo do século XX? Um lugar onde a criança não tinha voz, a criança não tinha carinho, a criança não tinha orientação, né? Elas eram criadas assim, né? Comida, né? Uma roupa lavada, né? Aquelas questões de cuidado, mas elas não tinham um suporte emocional para isso. Então, elas tinham uma tendência a ser muito agressivas, muito difíceis, e muitas vezes briguentas entre elas, né? E por isso, o magnésio com conflito e o carbono, né? Simplesmente elas faziam o que sentiam, né? E por isso, crianças muito difíceis, né? E então, crianças que estão muito agressivas, estão fazendo bullying com outras, nem sabe por que está brigando, ou às vezes já vi relato de marido e mulher que muitas vezes começam a brigar, nem sabe por que está brigando, né? Pode ser porque simplesmente sente um mal-estar, né? E acha que a culpa é do outro por causa daquele mal-estar, né? E aí começa todo um conflito por causa dessa sensação, né? Em adultos não é tão evidente, né? Mas nas crianças, sim. Crianças que estão sempre incomodadas, crianças rebeldes. Aqui eu coloquei crianças que engolem a agressividade. Porém, isso é mais comum no adulto. Inclusive, né, a comunidade nipônica, né, os japoneses, são pessoas que são muito treinados a engolir a agressividade, né, a não provocar conflitos, a pacificarem, né? Então, aqui, para essa etnia, né, para esse povo, que tem essa característica emocional, o grupo dos magnésios pode ser muito interessante, principalmente o magnésio carbônico, né? Aí tem eu coloco uma observação importante, né? A agressão, ela pode ser necessária ou nociva, entendeu? Para o próprio valor. Então, o que acontece? São crianças, essas crianças são rebeldes, briguentas, por quê? Porque elas estão tentando delimitar o espaço dela, né? Então, justamente através da agressividade, evitando ser agredida. Por isso que eu coloquei o termo aqui,
agressão necessária, né? Elas acham que é necessário brigar para se resguardar, né? Também elas podem ser agressivas porque elas querem ser aceitas ou reconhecidas. É bastante comum isso também em relacionamentos, né? Você quer ser aceito, seja um relacionamento amoroso, né? Um relacionamento de amigos. Uma pessoa que quer, por exemplo, ser aceita numa família, como ela é, muitas vezes elas são muito agressivas, entendeu? Eu sou assim mesmo, eu sou a ovelha negra da família, né? Então, magnésio carbono, né? Agressividade como forma de forçar o respeito. Acho que aqui resume bem a questão do magnésio carbônico para questões de agressividades, né? Eles sentem que não são respeitados, apreciados, pais que brigam por causa deles, eles vão lá, brigam também, sentem-se não merecedores e podem ser abandonados facilmente a qualquer momento. Muito importante, muitas vezes eles podem ter um pai muito agressivo, né? Ou um pai muito fraco. Então, às vezes, por ter um pai muito agressivo, eles costumam ser um pouco mais pacifistas, né? Para não deixar o pai bravo. E o contrário, se o pai é muito bravo, eles vão lá, forçam com que esse pai tenha uma atitude através da agressão, tá bom? E para o físico, gente, que o físico o magnésio carbônico também é bastante utilizado, né? Principalmente para acidez, tá? Acidez de estômago, aquelas pessoas que vão entrar em conflito e sentir dor de estômago, aquela dor de barriga da prova, né? Criança que deita e fala assim, meu Deus, amanhã eu tenho prova, começa a ficar nervosa por causa da prova e começa a ter dor de barriga, entendeu? O magnésio carbônico pode ajudar muito nisso. Esgotamento, né? Cansaço, sonolência diurna, insônia noturna, né? E uma certa magreza, uma certa desmineralização. Lembrando, gente, que não é só aquele muito magrinho que pode estar desmineralizando, tá? Muitas vezes a pessoa está inchada, né? E enfraquecida. Então, aqui a gente precisa de magnésio também. Lembra da aula do magnésio no corpo físico, que a gente falou que o magnésio é importante para a produção de energia? Né? Olha aqui. Lembra que nós falamos que o magnésio é um grande estabilizador de pH? Olha aqui, ó, né? Estabilizando a acidez. Dispepsia, né? Geralmente o estômago é um lugar muito ácido, né? E então, para excessos de acidez, etc., tanto que a gente usa, né, leite de magnésio para diminuir a acidez estomacal, né? Então, pode ter o estômago, né, nesse pH, às vezes, não estabilizado, ele pode simplesmente parar de manter o peristaltismo ou ter peristaltismos muito intensos, né? Geralmente associados ao nervosismo. Abdômen dilatado com presença de gases, dores, nevralgias, né? Que pioram à noite, geralmente no ombro, na região dorsal, renal, dentes, cóccix e região da face. Geralmente são dores acompanhadas de latejamento, nervosismo, hipersensibilidade, né? São irritáveis, hipersensíveis, com olheiras nos olhos, pernas cansadas, pele amarelada, intolerância a leite, né? Uma grande característica do magnésio, uma falta de habilidade de fazer a digestão do leite, né? Então, muitas vezes eles acabam vomitando, principalmente crianças, leite coagulado, presença de diarreia com fraqueza muscular, né? Apesar deles vomitarem leite, eles têm desejo de leite, tá bom? A gente já conversou numa certa versão hortaliças. Criança, bebezinho, né? Fraco, que não consegue manter a cabeça levantada, sempre reclamando de dorzinho de barriga, adultos com problemas de catarata, distúrbios no paladar, gosto amargo na boca, vertigem, dores que pioram à noite, sensação de acidez, né? Nevralgias e reumatismo, principalmente no ombro direito.
Então, essa aqui é uma das características aqui de sais de magnésio, né? Aliás, do sal magnésio carbônico. Então, gente, para criança, né? Para adulto também, mas a criança que é muito agressiva, né? Ou adulto que é muito pacífico, vão precisar, nem que seja uma vez na vida, tomar essa medicação, certo? Estou falando agressividade na infância, pacifismo no adulto, mas ambas as situações podem acontecer, né, nas outras idades, né? A questão é que é mais comum, né? Por isso o destaque. E para problemas de digestão, né? Uma coisa que assola muito a gente, muitos bebezinhos, né? O magnésio carbônico também pode fazer uma diferença, tá bom? Vamos para o próximo magnésio? Nos vemos no próximo vídeo, então.